A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais eu conheço e me relaciono com a palavra de Deus, mais eu conheço a Cristo. E quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu tenho intimidade com Ele. E quanto maior a intimidade com Cristo, mais coisas Ele gera dentro de nós. Quantos creem assim? Marcos capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Marcos, Evangelho, escrito por Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Essa é a hora que você dá glória. Jesus acalma a tempestade. Todos os dias. Ele tem poder de acalmar a tempestade. Naquele dia, encontraram aí? Amém. Naquele dia, sendo tarde, disse Jesus: passamos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disse: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tão tímidos? Eu gosto da tradução da NVI. A tradução da NVI diz assim: por que vocês têm assim tanto medo? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi uma pergunta, né? Põe na NVI, Marcos, para a gente ler esses últimos 2 versículos. Disse-lhes, então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês ainda estão com muito medo? Ainda não têm fé? Aí continua. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Amém? Amém. Agora nós vamos orar. Glória a Deus. Como de costume, você vai orar por mim. Oh, Deus. Amém? Estende a mão para cá. Está teu filho, Pai. Oramos, pedimos pela vida dele nesse momento, Pai. Usa-o como canal de bênção para a tua igreja. Coloca a palavra, Pai, do reino, Pai. Oh, Senhor, que essas palavras venham impactar a tua igreja. Guarda ele, Pai. Guarda o seu ministério, guarda a sua casa, Pai, de todo carro, de todas as vetas, Pai. Assim abençoamos o teu filho, Pai, nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Jesus, receba essa oração. Oh, Deus. Não sei você, mas eu sou o maior interessado para receber o que Deus tem. Deus está nos chamando e fazendo um convite para confiar nele. Precisamos aumentar o nível de confiança em Deus. Precisamos confiar mais em Deus. E se nós pararmos para pensar sobre essa palavra confiança, vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Como eu aprendo a confiar em Deus? Como aprender a confiar em Deus? Aí eu faço uma outra pergunta. Como que nós confiamos nas pessoas? Vou provar para você que você confia em pessoas sem ao menos conhecer antes. Quem veio de Uber aqui hoje? Você conhecia? Você perguntou? Você fez o diagnóstico antes de entrar no Uber? Fez, Osni? Boa tarde, meu senhor. O senhor está bem? Dormiu bem esta noite? Você vai deslocar a minha família até ali, a rua São Judas Tadeu, 195. Dormiu bem? Não brigou com a esposa? Ah, então, família, pode entrar no carro.
Nós confiamos sem conhecer as pessoas. Nós confiamos em pessoas sem conhecer elas. Confiamos no Uber. Confiamos, vamos num nível maior? Confiamos no motorista de ônibus. O outro, e o motorista de ônibus? Confiamos no motorista de ônibus. E quando a gente entra, a gente não pergunta assim para ele assim, ó, o senhor dormiu bem esta noite? Porque a minha vida é muito preciosa, tá? Para mim entrar nesse ônibus e perder ela na próxima esquina. A gente não pergunta. Agora, tem um passo, um nível maior de confiança. Imagine você fazendo check-in. Entrando dentro do avião. Eu poderia falar, a aeromoça assim, boa tarde, senhor. Aí você fala assim, eu queria falar com o comandante. Tudo bem, senhor comandante? O senhor dormiu bem? O senhor poderia apresentar o checklist de manutenção dessa aeronave? Foi revisado a turbina? O motor, como que está? Abasteceu? Você entende? A gente é forçado a confiar em pessoas que a gente não conhece de verdade. Sim ou não? Sim. Você vai comer na rua. Você pergunta se aquele prato que a pessoa está servindo, ele é de fato a comida, não está vencida? Começa a parar para pensar sobre confiança. Por que você confia? E por que nós confiamos? Sim ou não? Não é intrigante isso? Você trabalha às vezes o mês inteiro. Todo dia você chega na empresa e fala assim, tudo bem, senhor patrão? Tudo bom? O senhor vai me pagar mesmo, dia 20. Dia 5 eu posso contar. Aí no outro dia você chega, por que nós agimos assim, confiando? Vamos falar outra confiança aqui, atual, vamos atualizar. Confiança na tecnologia. Você compra alguma coisa pelo seu celular, confiando que alguém vai receber lá, você faz um Pix. E aí aquilo vai chegar na sua casa. Se não, quem já comprou pela internet se deu mal. Mas você não confia? Não tem um nível de confiança aí? Quando a gente fala assim que Deus quer aumentar o nosso nível de confiança, e quando a gente fala assim que Deus quer que nós confiemos nele, eu vou lembrar do salmo que o PB leu aqui. Melhor, Salmo 118, verso 8, confiar em Deus do que nós. Por que nós depositamos uma confiança muito grande nos homens e quando se fala de Deus, a gente fica um pé atrás? Ou não é assim? É só acontece comigo, então. Então por que é tão difícil confiar em Deus? Por que é tão difícil confiar em Deus? Por quê? Por quê? Pergunte para você mesmo. Por que é tão difícil confiar em Deus às vezes? E a resposta é porque nos falta fé. Porque caminhamos sem conhecer de verdade Deus. E quando a gente não conhece a Deus de verdade, é impossível confiar. É impossível você confiar de verdade em alguém se você não conhece essa pessoa. E a Bíblia fala que nós precisamos andar por e não por. Então 2 Coríntios capítulo 5 diz que devemos andar por fé e não por vista. E está acontecendo uma inversão de valores, não está? Precisamos andar por fé. O que é andar por fé? Prática. O que é andar por fé? Como que eu faço para andar por fé? Vamos para a aplicação. Nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo, assim como nós nos relacionamos às vezes com as outras pessoas. Entramos no Uber sem saber, entramos no avião sem olhar um checklist, confiando que do mesmo jeito que ele subir ele vai descer. Você não?
Acreditamos num app, num aplicativo de que aquilo não vai nos enganar e que aquilo que a gente comprou vai acontecer. E quando se trata de Deus? Ai, o Senhor vai bater em cavalo que a gente não aguenta. Precisamos andar por fé. E qual é a aplicação disso? Precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, assim como nós nos relacionamos, por exemplo, com o celular. Já viu isso? Você sai de casa, você pode esquecer tudo, menos... Porque se você esquecer o celular, a gasolina ficou baratinha. Você vai voltar para pegar. Porque você pode viver sem qualquer outra coisa, menos sem o... Ele se tornou indispensável. E eu não sou tolo para dizer que não. Ele é indispensável. Ele é indispensável. Pessoas trabalham com ele e tal. Sim ou não? É necessário. Agora sim, se relacionar com ele, assim como nós deveríamos nos relacionar com o Espírito Santo, assim como nós nos relacionamos com o celular. Olha o auge que nós estamos chegando. Vamos falar de uma coisinha normal aqui. Um videozinho. Teve uma mãe que ela foi levar o filho para aula de violão. O que ela esqueceu? O filho. Ela gravou um vídeo falando assim. O vídeo viralizou. Quem assistiu o vídeo aqui? Ah, que bom. Tá bom. Ai, me senti. Uau! Me senti agora. Ah, só você, pastor, que assiste vídeo. A mulher fez um vídeo falando assim, ó. E ri, falando assim, ó. Gente, vocês não sabem o que eu fiz. Eu fui levar o menino para aula de violão. Sabe o que eu esqueci? Eu esqueci do menino. Aí ele filmando o violão, isso, aquilo, outro. Por que eu e você sabe que ela fez isso? Porque ela não esqueceu o celular. Entendeu? Olha como que está acontecendo uma inversão de valores. Eu não estou criticando ela não, tá? Eu estou falando que foi muito engraçado. Eu ri demais. Mas aquilo me fez pensar. A gente só sabe que aconteceu isso na vida dela porque ela não esqueceu o celular. Porque se no meio do caminho ela tivesse falando, eu esqueci o celular, tem que voltar para buscar. Não, ela chegou no destino dela e falou, cadê o menino? O que é indispensável, está se passando desapercebido. É assim ou não é? Gente, me ajuda, porque senão vão pensar que eu sou um ET. É assim ou não é? Nós precisamos de fé. E nos relacionar com o Espírito Santo, como nós nos relacionamos com o celular. Meu Deus do céu, que coisa maluca que você está falando. Irmão, eu não vejo fora, eu vejo na minha vida. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. O Espírito Santo está assim, ó. Meu Deus. Aí eu quero confiar em Deus. Aí eu quero crescer em confiança. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos de fé, não é para confiar em Deus. Nós precisamos de fé, é para conhecê-lo. Porque quando eu conheço Deus, é impossível não confiar nele. Então eu não preciso de fé para me confiar mais. Eu preciso de fé para conhecer o Senhor. Só que conhecer o Senhor, como a Bíblia diz, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque é Ele que faz a ferida e Ele que ligará. É assim ou não é? Conhecer a Deus tem um preço. Qual que é o preço? O preço de muitas vezes ser ensinado no meio da tempestade. O preço de ser ensinado no meio do desconforto.
o preço de ser ensinado diante do medo. E a gente prefere não andar neste lugar. A gente quer um lugar de tranquilidade. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco e a Bíblia diz que Jesus falou assim: passamos para outra margem. Jesus já tinha dado uma ordem. No meio do caminho veio uma grande tempestade, vento forte. E os ventos fortes começaram a abalar dentro daqueles discípulos o quê? A fé. Porque aí eles tiveram medo. Porque andar no mar com o vento calmo, ok. Mas andar no mar com Jesus no barco, com vento forte, já não dá para mim, Senhor. E aí a Bíblia diz que Jesus falou assim: até quando? Ou seja, vocês estão com medo. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês têm tanto medo? Vocês não têm fé? E aí, o último versículo, que é maravilhoso. Cadê ele? Que Jesus diz: eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Ou seja, eu ando com Jesus, eu caminho com Jesus. Jesus é o salvador da minha vida. Ele me comprou, ele me resgatou, ele me salvou. Amém. Agora, se bater o vento aqui no meu barco, meu amigo, eu vou ter que apelar. As adversidades e os ventos contrários são as oportunidades que temos de conhecer mais Jesus. Eu quero conhecer mais Jesus. Então você tem que sair do controle e deixar que todas as coisas Ele faça, porque Ele é abrigo. Como eu vou dizer: Senhor, Tu és o meu abrigo, Senhor, Tu és o meu refúgio, Senhor Deus, Tu és o meu escudo, como Deus disse para Abraão: se na hora do combate é eu que me defendo, se na hora do combate é eu que falo, se na hora do afronte eu me levanto, eu que... Então o Senhor não é o teu escudo. Deus é o nosso escudo quando Ele vai na frente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então Jesus quer pessoas no barco que a fé aumente. Então imagine que a nossa vida é uma embarcação, amém? E nós estamos caminhando. O que é bom? Que a fé cresce. Jesus não está rechaçando a nossa fé. Jesus não está dizendo assim: a sua fé é pequena. Mas existe uma fé maior. Quando a Bíblia fala sobre o grão de mostarda, se a nossa fé for como um grão de mostarda, ser como que é uma pequenina semente que quando cai, morre, cresce uma linda árvore, frondosa. A Bíblia diz que as aves vêm repousar, encontra descanso. Irmão, sabe onde que a gente precisa encontrar descanso? Na fé. Agora, só temos de fato fé quando a tempestade chega. Em Mateus 13, versículo do 31 ao 32, algo que mal se pode ver, que é um grão de mostarda, se torna algo tão grande que é impossível não reconhecer. É impossível você passar diante de uma árvore grande. O que isso quer dizer, irmãos? Que fé cresce. Diga assim: fé cresce. Só que eu preciso, para que a fé cresça, eu preciso nutrir essa fé. Eu preciso nutrir a fé. Eu preciso adubar, eu preciso cuidar para que essa fé cresça. Já diria alguém que eu não sei quem, que fé é que nem músculo. Que nem um músculo. Você precisa exercitar. Porque se você não exercitar a fé vai atrofiando. E fé é acreditar no sobrenatural. Fé é acreditar no impossível. Fé é acreditar não naquilo que os olhos estão vendo, mas naquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia. Fé é isso. Fé é isso, meus irmãos. Fé não é acreditar primeiro no diagnóstico do médico, é acreditar que o
Criador dos céus e da terra, fez a minha vida e a sua. E tudo está nas mãos dele. Isso é fé. Por quê? Porque quando a fé não brota, entra o medo, como Jesus mesmo disse. E o medo é o berço, onde gera a incredulidade. E a incredulidade que é o problema. A incredulidade é um ventre estéril. A incredulidade, que é o contrário da fé, é um ventre estéril. Sabe o que a incredulidade faz e ela gera? Ela tira de nós os sonhos de Deus. Ela tira de nós as promessas de Deus. Ela tira, a incredulidade tira o sobrenatural de Deus das nossas vidas. E nós precisamos combater e lutar contra a incredulidade que às vezes bate na porta do nosso coração. Sim ou não? Sim. Deus está chamando pessoas para marchar. Aleluia. Para nós abandonarmos todo tipo de incredulidade e sermos de verdade crentes. O que é ser crente? Por que nós somos crentes? Por que nós somos crentes? Por que você é crente? Por que tu é crente? Por que nós somos crentes? Por que você é crente? Meu pai é, minha mãe é, meu avô é. Por que você é crente? Jesus falou para a gente ser crente. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Sim ou não? E ele apresentou-se aos discípulos, menos a um, chamado Tomé. João capítulo 20. Evangelho de João capítulo 20. E aí Tomé, ele fala assim, ó: Tomé, nós vimos o Mestre, ele ressuscitou. Não, eu só acredito se eu colocar as mãos, se eu tocar. Aí se eu tocar, eu acredito. Do contrário, eu não acredito. Aí a Bíblia diz que passado 8 dias os discípulos estavam reunidos num lugar. Não sei como Jesus entrou, porque a Bíblia não diz. Jesus se apresentou no meio deles, ou seja, não precisa de porta. Ele entrou e chamou Tomé e disse: vem cá, Tomé, toca na minha mão, toca nas minhas chagas. Ah, Tomé, agora porque você tocou, você acredita? Feliz, bem-aventurado são os que crerão sem ver, aqueles que não verão, não vão precisar ver para crer. Felizes são esses. Aleluia. Quantos já viram Jesus aí? Quantos estão dispostos a entregar a sua vida e ir até o fim por causa de Jesus? Aleluia. Então você é mais feliz do que Tomé, que precisou tocar para ver. Isso é crer na palavra. Então, por que nós precisamos de fé? Por que nós precisamos de fé? Primeiro, para ser salvo. Põe aí, Marcos, Romanos 10, do 8 ao 10. Primeiro, por que eu preciso de fé? Primeiro, para ser salvo. Que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se confessares ao Senhor Jesus. Olha lá, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Qual é a palavra da fé? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás pronto. É a primeira. Preciso de fé para quê? Para ser salvo. Então por que eu sou crente? Porque eu não sou mais incrédulo. Eu sou crente. E qual que é o benefício de ser crente? O benefício de ser crente, o primeiro, é para ser salvo. Então a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ou seja, você e eu, que crê em Jesus, que entregou a vida, a nossa vida para Ele como Senhor e Salvador, estamos um nível acima de Tomé, que tocou. Tomé teve que tocar para ser feliz. Nós que cremos somos mais bem-aventurados, como disse Jesus. Então precisamos de fé para quê? Para ser salvo. Qual o outro benefício? Precisamos de fé. Segundo, para permanecer salvo. Porque para ser salvo é uma coisa, e para permanecer salvo?
Precisamos de fé então para permanecer. Aquele, porém, que perseverar até o fim, Mateus 24:13. Aquele, pois, que permanecer até o fim serás. Precisamos de fé para ser salvo hoje. Precisamos de fé para continuar e permanecer salvos. Porque se a incredulidade entrar, irmão, empedra o coração. E o coração volta a ser duro. Terceiro, tem que gerar alguma coisa. Primeiro, eu sou salvo. Segundo, eu permaneço. E a Bíblia diz que aquele que permanece produz. Então eu preciso de fé para produzir fruto. Preciso de fé para produzir fruto. João 15, 5 e 6. Põe aí, Marcos. Então, fé primeiro para ser salvo. 2, para permanecer em Cristo. 3, para frutificar. Só frutifica quem permanece no Senhor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podemos fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. E semelhante ao ramo que secará e apanhará, e lançam no fogo e o queima. Então o salvo que permanece frutifica. Aleluia. E isso só acontece pela fé. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Então eu tenho fé. Aí eu saio da incredulidade. Para que os meus olhos sejam abertos para uma perspectiva de fé. Sim ou não? E qual que é a promessa disso? Põe aí, Marcos, por favor. João 1. João 1, versículo 9. Nós vamos ler juntos. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Então, eu preciso de fé, porque Deus, Ele é luz, e nele não há trevas. Quando os meus olhos são abertos para Cristo Jesus, para o nosso Senhor, então eu recebo uma promessa, eu recebo uma identidade. Olha o que a Bíblia diz: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Continua. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o. Então, o conhecimento me leva a confiar mais em Deus. Quando eu não conheço, eu fico na luz, eu fico nas trevas. E aí quando eu vivo na escuridão, já não é a luz que me governa. Por isso que às vezes a gente vive em confusão, porque não tem ninguém que de fato conheceu a luz. Irmãos, porque quem conheceu a luz já perdeu, já não tem mais a sua vida preciosa, já entregou aquilo de mais precioso, já entrou numa aeronave sem precisar perguntar sobre o checklist. Então, hoje, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Oh, glória! Mas qual que é os benefícios que eu recebo? Você está entendendo isso? O que eu recebo? Primeiro, a salvação. 2, fé para permanecer. Depois você vai frutificar. Para frutificar. Lançando a incredulidade fora. E você vai receber um poder. Qual é o poder?
A saber, a verdadeira luz vinda ao mundo ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Deus é criador. Mas o mundo não o conheceu. Mas todos quantos veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Sabe quando uma pessoa se afasta da presença do Senhor? Eu pergunto para ela de fato. Sabe como que eu descubro? E aí, beleza? E aí, Renan? Bom, tá repreendido, tá? Eu vou arrumar até um nome fake para ele. Henrique. Henrique. E aí, meu? Cara, parou de ter comunhão com os irmãos. O que está acontecendo? Você está bem, cara? O que aconteceu, cara? Ah, você sabe que é difícil, né? Mas o que aqui que é difícil, né? Mas quem falou que ia ser fácil? Não, aqui assim, ó, esfriou, né? Esfriou. O Buda disse que o amor de mim esfriaria mesmo. Mas vamos orar. Não, mas vamos buscar, não. Deixa eu fazer só uma pergunta. Você ainda crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Crê. Tá bom. Fica com Deus. Tá criando testemunho. Vai colher os frutos daquilo que plantou. Porque a gente precisa tirar das nossas vidas, sabe o quê? A idolatria. E você sabe quem que a gente mais idolatra? Vou mostrar. Presta atenção no meu dedo. A gente mais, ó, quem a gente mais idolatra, ó. Nosso ventre. A gente mesmo. Mestre, será que o Senhor não vê que nós estamos perecendo? O Senhor não nos coloca aqui nesse barco e a gente vai morrer. Você acha que ele estava preocupado com o mestre? Coloca a sua vida, escapa de por tua vida, meu amigo. Pouca farinha na panela, meu pirão primeiro. Por isso que, ó, nós estamos dentro de eleição. Falar de coisas com pessoas... Falar de política com pessoas apaixonadas. Para, irmão. É perder tempo. Falar de futebol com corintiano. Falar pessoas apaixonadas pelo seu time, pela sua religião, pelo seu partido político. É perder tempo. É perder tempo. Não se fala com pessoas apaixonadas. Por isso que se você falar comigo sobre Jesus, irmão, você está doido. Ah, mas ele é bom demais. Ele é maravilhoso. Deus é santo, é fiel, é tremendo, é justo. Não, Jesus não. Por que, irmãos? Porque quanto mais eu conheço, quanto mais você conhece, nós somos esticados a confiar mais nele. Você não confia de verdade em Deus se você não for provado de verdade por ele. Agora, se a minha fé é igual de cristal, acho que é uma heresia minha, tá? Depois você edita essa parte mais. Acho que Deus põe um anjo assim, anjos, cuida ali, porque ali é muito cristal. E de repente, se vir um vento forte, se vir uma tempestade, vai trincar. Então conserva assim. É melhor conservar assim do que perder a fé até da salvação. Quantos estão entendendo isso? Então nós precisamos de fé, irmãos, para conhecer a Deus. E conhecendo mais a Deus, nós confiamos mais nele. Então o convite para as nossas vidas é para que a gente conheça mais o Senhor. Como a gente conhece mais a Deus? Só é possível conhecer a Deus através de relacionamento. Se eu não me relaciono com Deus, assim como eu me relaciono com o celular. Se eu não me relaciono com Deus, assim como eu relaciono com a minha família. Se eu não sou disciplinado ao ponto de entender que aqui, poxa vida, é o Senhor. É meu devocional, é minha vida prática. É Ele. Se eu não entendo isso, eu sempre vou ser vulnerável na minha fé.
Eu sempre vou precisar da oração dos outros. E nós estamos aqui sempre para orar, tá? Um pelos outros. Amém. É que quando um cair, o outro levanta. Só que nós precisamos ser esticados ao ponto de conhecer a Deus. Nós conhecermos ao Senhor. Vindo para cá, a Júlia falou assim para mim assim: pai, quantos países tem no mundo? Então, tem uma pergunta mais fácil para fazer, não? Não, eu quero saber quantos países tem no mundo. Filha, na minha época eu ia fazer assim, ó. Eu ia na biblioteca municipal da cidade. Chegava, eu preciso de um livro de geografia. Essa não é. Aí eu falei, peraí, filha, que a gente já vai pesquisar. 193 países, filho. Você pesquisou, pai? Pesquisei, tá aqui, ó. O Google falou. 193 países. O que é isso? É uma tecnologia, uma resposta muito rápida. Se nós não nos prepararmos para os nossos filhos, sabe o que vai acontecer? Eles vão ser extremamente tecnológicos, mas não acreditarão na fé que nós carregamos. Você sabe por quê, irmão? Porque isso aqui tira a imaginação. Para mim deveria ser crime entregar isso aqui para criança. Minha opinião. E a opinião eu já falei que é igual, vocês sabem. Cada um tem a sua. Mas para mim deveria ser crime. Sabe por quê? Porque você tira a imaginação. Como assim tira a imaginação? Uma criança que está assistindo mágica aqui. Mágica. Ela está vendo mágica acontecer. E a mágica acontecendo, com aqueles cortes, com aqueles cenários, está formando na cabeça dela. Ela vai desligar isso aqui e vai falar para você fazer. Faz, pai. Faz, mãe. Faz, pai. Faz. Não, filha, isso aí é mágica. Até você provar que o que ela viu é uma montagem, é um engano. O que formou ela primeiro foi um engano, não foi a realidade. Por isso que criança precisa se frustrar, irmão. Sabe o que é frustração? Não tem o que fazer, não tem nada que fazer. Não tem. Não tem. Mas não tem nada para fazer? Não. Olha lá, fico olhando a chuva cair. Olha lá pingando a goteira. Por quê? Porque ela não tem imaginação. Porque a imaginação já foi sequestrada por aquilo que ela está vendo. A fé, irmão, pode ser sequestrada por aquilo que você está vendo. Eu estou num barco onde o vento está forte, onde mas Jesus está ali. Mas e daí, cara? Eu vou morrer. Porque você não está acreditando no que o Senhor disse. Você está acreditando no que você está vendo. Então a fé não é ativada por aquilo que você vê. Mas fé é uma esperança. Filho, eu não estou vendo, mas Deus é poderoso para nos dar. Mas pai, eu queria tanto isso. Vamos dobrar o joelho e orar? Eu trago um testemunho breve para vocês. Estava eu lá no apartamento sentado, tomando sol lá em cima, meditando. Aí sobe a Júlia. Aí eu estava lá, eu nem vi ela subir. Estava lá assim, com a mão assim, estava meditando. Eu não estava, nossa, estava em oração, como Pedro. Não, estava lá. Aí ela subiu, sentou do meu lado e falou: pai, eu já pedi para Jesus um irmãozinho. Eu já pedi para Jesus uma irmãzinha. Não fica assim não, que eu já pedi para Jesus uma irmãzinha. Ô filho, então se você pediu para Jesus, pode contar que ele vai dar. Amém. Aí Júlia vai embora. Passa-se alguns meses. Deus deu a irmãzinha. Deus deu a irmãzinha. Glória a Deus e aleluia, não é? Aí chegamos lá, estamos lá em casa. No dia que ela descobriu, sentei na escadaria assim. E uma semana antes eu estava falando assim: Deus, nós precisamos marcar os nossos filhos com o poder de Deus.
Nós precisamos marcar os nossos filhos com o poder de Deus. Eles precisam ser batizados do Espírito Santo. Eles precisam ver experiências sobrenaturais. Eles precisam, Senhor, nós precisamos marcar os nossos filhos com o poder de Deus. Eu estou lá sentado jogando bolinha para cachorro. Aí a Júlia senta do meu lado e fala assim: ô pai, eu falei, ô filho, falei que eu tinha pedido para Deus um filho, para a mamãe engravidar, um irmãozinho. Aí eu abracei ela e falei: receba o poder de Deus na sua vida, minha filha. Todas as vezes que pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. E se sabendo que ele nos ouve, ele nos dá. Porque o nosso Pai é bom. Aleluia. Glória a Deus. Quantos entenderam isso? Eu não vou pedir isso para Deus, porque isso é simples. Irmão, pede para Deus o que você quiser, alinhado com a vontade e o propósito dele, ele vai fazer, irmão. Mas tem que estar alinhado com a vontade e o propósito dele. O problema é que eu não conheço Deus. E aí eu quero coisas de Deus para mim, muitas vezes, que Deus está falando: não vou dar uma arma para você. Não vou te dar. Não vou dar 100 reais, 200 reais para minha filha que tem 6 anos para ir no mercado fazer a compra do mês. Ela vai comprar Nutella, doce, salgadinho. Filho, você não tem maturidade para andar no poder. Irmãos, nós estamos orando por fé, para vivermos o poder de Deus, a graça, a glória de Deus. Põe aí, Marcos, 1 João capítulo 5, e a gente já encerra. Aleluia. 1 João capítulo 5. Glórias a ti, Pai. Precisamos de fé. Sim, Deus. E fé é um exercício. Se nós não exercitarmos a nossa fé, vamos atrofiar na nossa fé. E se a gente se atrofiar na fé, sabe que fé que os nossos filhos vão receber? Nenhuma. Não vai dar sequência. Que o Senhor ative a nossa fé essa manhã. Que o Senhor ative a sua fé essa manhã. Que a nossa fé seja ativada. Porque a gente não pode crer naquilo que nós estamos enxergando. Porque se o vento tivesse voz e o mar tivesse voz, quando os discípulos disseram: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? O vento ia dizer assim, ó: o Criador. Aí está o Filho de Deus que tirou o pecado do mundo. O mar ia dizer: este aí é o que com o poder da sua palavra criou todas as coisas. Homens de pequena fé. O mar ia ensinar. Mas Deus não quis que o mar falasse. Deus não quis que o vento falasse. 1 João: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus. Então Deus sabe que a gente ama Ele, é porque a gente pratica os mandamentos dele. Continuando. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, Jesus. Qual a vitória que vence o mundo? Aleluia, Deus. Dá para viver sem tudo. Dá para viver sem celular. Dá para viver sem rede social. Faz voto com Deus. Se eu vou ficar uma semana, mas eu não vou viver sem o Senhor. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. Você é doido? Você acha que eu vou ficar sem? Você acha? Continua. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade.
Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os 3 são um. E os 3 que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Essa é a introdução. Vai. Aleluia. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem. Todos entenderam isso? Deus, Ele não é analógico. Isso aqui é um relógio analógico. Eu olho e falo assim, ó. 10 e 50. Alguém pode olhar e falar, não, já é 59. Não, 10 e 57. Deus é digital. Que se a gente tivesse um relógio digital, todo mundo ia ver um número. Deus é. Dele não há variação nem sombra de variação. Deus é. Em Cristo eu tenho vida. Sem Cristo eu não tenho vida. Mas aquela pessoa é tão boa. Não se trata de bondade. Se trata de ter vida e não ter vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Continua. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, nós vamos ativar a nossa fé. Fique de pé. Vamos orar. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia. Meu Deus. Glórias a Ti, Senhor. 14, né? Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Eu profetizo em nome de Jesus que esse ambiente aqui se torne, na verdade, um lugar secreto. Que se torne uma sala que entra você e o Cristo. E quando entrar você e o Cristo dentro dessa sala, o diagnóstico é esse. Filho, você precisa confiar mais em mim. É mesmo, Senhor? Filho, você precisa confiar. Senhor, como que eu faço? Você precisa me conhecer mais. Só que para você me conhecer mais, algumas coisas precisam acontecer na sua vida para você ver que eu estou contigo. Mas, Senhor, o que eu faço? Você precisa sair do controle, para que você possa depender um pouco mais de mim. Mas, Senhor, como que eu faço isso? Começa se desligando, se desconectando de tudo aquilo que você está conectado. Entra num particular comigo, porque eu quero te dar fé. Porque você vai me conhecer. E conforme você me conhecer, cada vez mais, automaticamente, você vai confiar mais em mim. Se
Pastor, mas às vezes eu fico desesperado. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Você está entendendo? Sabe por que você precisa de fé? Por causa da incredulidade. Se ela bater dentro do teu coração, você ficar incrédulo. Sem fé é impossível você me agradar. Que aquele que se aproxima de mim precisa crer que eu sou galardoador daqueles que me buscam. Tenho um galardão e um presente para você. Então, deixa eu falar um negócio para você. Sabe que dia que é o dia da sua cura? Hoje. Aleluia. Sabe qual é o dia? Qual é o dia que Deus vai responder a sua oração? Hoje. Agora é assim, ó. Eu preciso reconhecer, Senhor, que eu preciso de fé. Sim, Deus. Eu preciso reconhecer que eu preciso de cura. Eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer. Aleluia. Quantos entenderam que essa palavra foi para vocês? Eu sou essa pessoa. Eu preciso de fé.